Vamos lá para a terceira aula dos estudos das soluções. Uma parte também com bastante conta, bastante atenção aí para a gente poder fixar as ideias nos exemplos. Diluição de soluções. O que é diluir? Diluir é nada mais nada menos que adicionar solvente. Quando se adiciona solvente, espera-se que, espera não, né? Com certeza, a concentração final da solução vai ser menor do que a concentração no início. Temos que concentração é massa sobre volume. Se você está aumentando o volume do solvente ou da solução, consequentemente a sua concentração vai diminuir. Então, a solução final sempre terá concentração menor do que a solução que a gente tinha no início, né? Se falar de diluição de solução, nós vamos pensar nessa formulinha aqui, ó. Concentração vezes volume no início é igual a concentração vezes volume no final. Você tinha uma solução inicial, né? Onde você adiciona solvente. Então você vai criar uma outra solução que a gente vai chamar de solução final. Então você vai pensar, concentração vezes volume dessa solução inicial tem que ser igual a concentração vezes volume da solução final. Por que isso? Tudo deriva da massa, né? A massa do soluto é a mesma, repara, a mesma quantidade de bolinhas aqui, ó. A única coisa que muda é o volume. Concentração é massa sobre volume, logo massa é concentração vezes volume, correto? Então, se a massa no início é igual a massa no final, então concentração vezes volume no início é igual a concentração vezes volume no final. Que concentração? Pode ser concentração comum, pode ser mol por litro, pode ser título ou uma porcentagem. Então a gente vai fazer alguns exemplos para a gente fixar isso para ver como é que funciona. Então vamos lá. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mols por litro? Olha a ideia do problema. Você tem um potinho lá com 300 ml de uma solução de ácido clorídrico de concentração 1,5 mol por litro. Você quer adicionar água, quer fazer uma diluição para que a sua concentração diminua para 0,3. Diluindo, né? Então, diluição, pensa em concentração vezes volume no início é igual a concentração vezes volume no final. Só que a jogada desse é o seguinte, lembrar que o volume final é sempre o volume que eu tenho no início mais o volume que eu estou adicionando de solvente. Então, o volume final, nesse caso, é o volume inicial 300 mais o volume adicionado que eu vou chamar de VA. E aí, o que você vai ter? Você tem concentração no início? Sim, 1,5. Tem volume no início? Sim, 300 ml. Você tem concentração no final? É o que a gente está querendo. Agora, qual é o volume final? O volume final você vai colocar 300 mais VA. Beleza? Está aqui, ó, para a gente poder descobrir qual é o volume que foi adicionado. E aí, fazendo as contas, lembrando que aqui a gente tem que fazer uma distributiva, né? Então, 0,3 vezes 300 mais 0,3 vezes VA. Logo, VA vai ser igual a 1.200 ml. O que isso quer dizer? Tive que adicionar a 300 ml 1.200 ml, totalizando o volume final de 1.500, e com isso a concentração final da solução será de 0,3 mols por litro, ok? Outra situação, mistura de soluções de mesmo soluto. Agora eu vou começar a misturar, né? Tem uma mistura com soluções iguais, porém de concentrações diferentes. Quando eu misturo, o que vai gerar no final? Repara aqui, solução onde eu tenho 30 gramas de NaOH em 1 litro de solução. Depois, 50 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, em 1 litro de solução. No final, vou ter o quê? Você vai somar as duas massas, 80 em 2 litros. Beleza? Aqui mostra uma deduçãozinha da fórmula, onde fala sobre a massa, né? Que massa, se você isolar aqui, ó, nessa fórmula, massa é igual a concentração vezes volume. Então, a massa de NaOH no início dessa solução 1 é igual a concentração vezes volume. A massa de NaOH na solução 2 é igual a concentração vezes volume. A massa de NaOH na solução final é igual a concentração vezes volume. Então, se você pegar isso, essa ideia de que a massa do soluto na solução final é igual a massa da solução 1 mais a massa da solução 2, você pode substituir a mistura de soluções de mesmo soluto, você vai trabalhar com essa fórmula aqui embaixo. Concentração vezes volume da solução final é igual a concentração vezes volume da primeira solução mais concentração vezes volume da segunda solução. Vamos aplicar isso? Misturou-se 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, a 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, 0,2 mols por litro. Obtendo-se uma nova solução aquosa com volume igual a 2 litros. Esses dados determinem qual é a temperatura,
qual é a temperatura, desculpa, qual a alternativa correspondente que corresponde em quantidade de matéria em mol por litro da nova solução obtida. Qual é a concentração da solução final, traduzindo, né? Então você vai pensar, mistura de soluções de mesmo soluto, NaCl, você vai pensar concentração vezes volume da primeira, mais concentração vezes volume da segunda, é igual a concentração vezes volume da solução final. Só substituir, lembrando que o volume final, ele mesmo falou, é igual a 2 litros, né? Isolando o MF, ou a concentração final da solução é igual a 0,15 mols por litro. Mole. Outro tipo de mistura. Mistura de soluções com solutos diferentes que não reagem entre si. Mais pra frente vamos ver que reagem entre si. É aí que é o problema. Por enquanto é tranquilo. Você tem aqui, ó, 0,1 mol de NaCl em 1 litro. 0,2 mols de sacarose em 1 litro. Quando você mistura as duas soluções, como eles não reagem entre si, você vai ter a mesma quantidade de NaCl que você tinha no início, você vai ter na solução final. Mesma quantidade de sacarose que você tinha no início, você vai ter na solução final. O que mudou? O volume. Você tinha a quantidade de NaCl para 1 litro, agora você tem para 2. É uma diluição? Sim, é uma diluição. Você vai calcular a diluição para cada soluto diferente. E aí os problemas geralmente perguntam qual é a concentração final de cada soluto. E aí fica fácil, é só você pensar que ocorreu uma diluição para cada um. Vamos ver um exemplo? 2 litros de solução aquosa de sacarose, de concentração 50 gramas por litro, foram adicionados a 6 litros de solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, de concentração 2 mols por litro. Qual é a concentração do açúcar e do sal na solução final? Repara, é uma mistura de duas soluções com solutos diferentes, mas ele já te falou que ele quer de açúcar e do sal no final, então eles não reagem entre si, ok? Aí você vai ter que pensar para cada solução. Os dados para cada solução, de sacarose, de cloreto de sódio, lembrando que o volume final é a soma dos dois volumes, 2 mais 6, 8, e aí você quer achar a concentração de cada um no final, né? Então vai pensar aqui separadamente para a sacarose primeiro. Concentração vezes volume no início é igual a concentração vezes volume no final, já que estamos falando de uma diluição, ok? Então, concentração 50, volume 2, concentração final vezes 8. Logo, concentração final da sacarose, 12,5 gramas por litro. Para que ele deu em grama por litro e aquele em mol por litro? Vai mudar? Não, permanece com os dois, já que ele não afirmou qual a unidade de medida que ele quer no final, então faz do jeito que foi fornecido no problema. E aí a concentração de NaCl no final. Concentração vezes volume no início é igual a concentração vezes volume no final. Tem concentração, tem volume no início, tem volume no final, acha a concentração final dele. E aí concentração final do NaCl 1,5 mols por litro. Tranquilo? Mistura de solutos diferentes que não reagem entre si, cada um está sofrendo uma diluição e aí fica bem fácil. Outro exemplo aqui. Em um laboratório foram misturados 200 ml de uma solução 0,05 mol por litro de cloreto de cálcio, CaCl2, com 600 ml de uma solução de 0,10 mols por litro de cloreto de alumínio, CaLCl3. Ambas aquosas, aqui é água como solvente, né? Considerando o grau de dissociação desses sais igual a 100% e o volume final igual à soma dos volumes de cada solução, ou seja, nós temos aqui 200 mais 600, vamos ter um volume de 800, né? A concentração em quantidade de matéria mol por litro dos cloretos na solução resultante será de... Aqui é o seguinte, a gente chama de íon comum. Como esse cara é um sal e ele sofre dissociação, se separa em carga positiva e negativa, ele vai fornecer o íon cloreto. Esse cara aqui é a mesma coisa, é um sal, também sofre dissociação de 100%, por sinal, todo mundo se dissocia. E também vai fornecer o íon cloreto. Qual é a quantidade de cloreto que eu vou ter no final? Você vai ter que achar a concentração desse cara, você vai depois achar a concentração de cloreto dele, assim como esse, para poder somar as concentrações de cloreto de cada um. Vamos ver como é que a gente faz. Então aqui os dados para cada solução, né? Cloreto de cálcio e cloreto de alumínio. Lembrando que o volume final é a soma dos dois volumes, 800. Primeiro achar a concentração da solução final para o cloreto de cálcio. Vamos lá, não reage entre si, é uma diluição, então que está sofrendo, então concentração vezes volume no início, concentração vezes volume no final. Substitui valores, concentração final de 0,0125 mol por litro. É a concentração do cloreto de cálcio. Mesma coisa para o cloreto de alumínio, e aí você vai achar a concentração de 0,075 mol por litro. Aí beleza, achamos.
fazer agora? Descobrir a concentração de cloreto para cada solução lá no final. O que ela vai contribuir com o cloreto? Aí você tem que pensar na dissociação do sal. Ó. O cloreto de cálcio, ele se separa em Ca mais 2 e 2Cl-1. E aí a proporção estequiométrica, um cloreto de cálcio produz 2 cloretos. Aí você vai pensar o seguinte, se a concentração dele no final era 0,0125, a concentração desse cara aqui tem que ser o dobro, já que a proporção é de 1 para 1. Então pega a concentração do sal e multiplica por 2 para achar a concentração do cloreto no final da solução. Está aqui, 0,025 mol por litro. Mesma coisa para o cloreto de alumínio. Só que aqui, ó, quando você faz a dissociação dele, ele produz 3 cloretos. Então você tem a proporção de 1 para 3. Como a gente achou a concentração dele de 0,075, você vai multiplicar por 3. E aí você tem a concentração do cloreto, que é de 0,225 mol por litro. Como ele quer a concentração de cloreto total, é só somar as duas, teremos lá no final 0,25 mols por litro de cloreto livre dentro da solução. Tranquilo? Fácil, qualquer coisa a gente tira a dúvida nas próximas aulas e a gente vai se falando. Um grande beijo para vocês e bons estudos.